Sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia do quarto ano. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Eu sou o professor Manuel e hoje nós vamos estudar todos os assuntos relacionados a coordenadas geográficas. Além das próprias coordenadas geográficas, nós vamos também estudar sobre fusos horários e zonas climáticas, tá bom, crianças? Lembrando que essas aulas ficam salvas no YouTube, no nosso canal da Escola Meu Caminho. Acessa lá, se você gostar do vídeo, deixa o like pra gente, é muito importante a gente saber a opinião de vocês sobre a nossa aula e deixe nos comentários uma ideia, uma dúvida, qualquer eventual dúvida que surgir, vocês também podem entrar em contato através dos grupos do WhatsApp, tá bom? Estaremos aguardando para sanar essas dúvidas e também nas lives de correção que nós estaremos fazendo através ou do Instagram ou do Zoom. A gente ainda está adaptando essa parte para ficar perfeito e oferecer o melhor para vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá começar com o nosso assunto. As coordenadas geográficas são algumas linhas imaginárias que nos ajudam a encontrar nossa localização na superfície terrestre. A essas linhas damos o nome de latitude e longitude. As coordenadas geográficas foram criadas para que qualquer ponto da superfície terrestre possa ser localizado em um mapa. Olha só, crianças, primeira informação importantíssima. As coordenadas geográficas são linhas imaginárias, ou seja, você não vai encontrar fisicamente essa divisão. Em algumas cidades até se tem o hábito, por exemplo, existe uma cidade no nosso país que é cortada pela linha do Equador e lá nessa cidade eles fizeram uma espécie de marco zero. Eles construíram um monumento em homenagem para identificar que lá nesse local passa a linha do Equador. Mas essas linhas, quando a gente trata de coordenadas geográficas, são linhas imaginárias. Elas não estão presentes, não precisam estar presentes fisicamente no espaço, tá bom? E para que elas foram criadas? Olha que informação importante. As coordenadas foram criadas para que qualquer objeto possa ser encontrado na superfície terrestre. Através das coordenadas geográficas, a gente consegue encontrar qualquer elemento na superfície. Crianças, aqui no próximo slide nós temos um exemplo de um jogo que a gente utiliza como seriam as coordenadas geográficas. Eu espero que vocês já tenham tido contato com esse jogo. Esse aqui é o Batalha Naval. É um jogo bem simples e, aliás, muito divertido para essa época de isolamento que não está podendo. Guarda o videogame um pouquinho, brinca um pouquinho de Batalha Naval, que vocês vão gostar, é muito interessante. Olha só, crianças, imaginem aqui que esses quadrinhos identificados com as letras seriam equivalentes à latitude. E a latitude tem como ponto de partida a linha do Equador, o principal ponto, o principal paralelo em relação à latitude é a linha do Equador. E aqui nós temos os quadros numerados com números, eles seriam equivalentes aos meridianos. E o nosso principal meridiano é o meridiano de Greenwich. Então, através do cálculo que você pode fazer, da localização que pode fazer, cruzando os dados entre latitude e longitude, você consegue encontrar um elemento na superfície terrestre. Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho um objeto que está na nossa linha E, na coluna 8, 9, 7 e 6. Ela está ocupando as colunas de 6 a 9 e a linha E. Fazendo o cruzamento desses dados, é possível encontrar esse elemento na superfície. Da mesma forma funciona com as coordenadas geográficas. E é assim que funciona, esse é o mecanismo básico para o funcionamento do GPS, por exemplo, tá bom, crianças? Aqui é um modo bem simples de demonstrar, mas é possível utilizar as coordenadas geográficas de uma forma tão precisa quanto o GPS. Vamos ao próximo slide. Olha só,
Latitude, primeiramente, é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação à linha do Equador. Pode variar de 0 a 90 graus e estar ao norte ou ao sul. Então, quando a gente fala de latitude, sempre lembrar o marco zero, o paralelo, a linha do Equador, é o nosso marco zero, o nosso principal paralelo, e nós temos ainda o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio como principais paralelos. E essa latitude pode variar de 0 a 90 graus positivos ou de 0 a 90 graus negativos, dependendo de para onde você está indo. Se você vai em direção ao Polo Norte, é negativo, positivo, de 0 a 90 graus positivos. E se você vai para o sul, de 0 a 90 graus negativos. Vamos agora para a longitude. A longitude é a distância medida em graus de um determinado ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich. Pode variar de 0 a 180 graus e pode estar a leste ou a oeste. Aqui, olha só, nós já não vamos utilizar norte e sul, e sim leste e oeste. Observem aqui, olha, partindo do meridiano de Greenwich, nós temos 0 a 180 graus e podemos acrescentar graus a leste ou acrescentar graus a oeste, ok? Ela vai variar, diferente da latitude, ela não varia de 0 a 90, e sim de 0 a 180, o dobro, para poder completar os 360 graus, que é equivalente à circunferência do nosso planeta, tá bom? Vamos para a próxima. Zonas climáticas. As zonas climáticas são divisões dos climas da Terra em zonas climáticas gerais de acordo com a temperatura média e a precipitação média. As três principais zonas climáticas da Terra são as zonas polares, temperadas e tropicais. As zonas nessas três zonas climáticas, as temperaturas nessas três zonas climáticas são determinadas principalmente pela localização ou a latitude da zona. Crianças, por que nós temos essa diferença? Porque a luz do Sol não incide de maneira igual em todo o planeta. O planeta não recebe a luz solar de maneira uniforme, ela recebe diferente em determinados pontos, dependendo da latitude e da longitude desse ponto no nosso planeta, nesse ponto na nossa superfície terrestre. E essa diferença na incidência de luz solar vai modificar o clima e a vegetação do nosso planeta, como nós vamos ver a partir de agora nos nossos slides. Vamos lá. Olha a localização das zonas climáticas. Aqui nos polos norte e sul, como recebem pouca luz solar durante o ano inteiro, nós temos zonas polares. Aqui, na zona temperada do norte e na zona temperada do sul, que ficam entre o Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio, e o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, nós temos as zonas temperadas. As zonas temperadas recebem uma variação na incidência solar, não é algo constante e varia de acordo com a época do ano devido ao movimento de translação. Lembrando que o movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, aquele que dura 365 dias e 6 horas. E aqui, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, nós temos a zona tropical, que é a zona que mais recebe a incidência solar. Vamos ao slide seguinte. A partir de agora, nós vamos trabalhar as zonas climáticas de uma por uma para a gente conhecer bem as suas características. Vamos lá. Aqui a nossa primeira zona é a zona tropical ou tórrida. Observem aqui na nossa imagem que a característica dela, vegetação adaptada ao calor. E por que eu coloquei essa imagem? Porque aqui fica bem claro a maior característica das zonas tropicais, que é o calor.
nas zonas tropicais nós só temos duas estações bem definidas. Nós temos um verão e um inverno. O verão menos chuvoso e o inverno mais chuvoso. Nós não temos a possibilidade de neve na nossa zona tropical. Então, para ficar bem claro, temperaturas altas na maioria do ano e apenas duas estações bem definidas. O verão, que é menos chuvoso, e o inverno, que é mais chuvoso. Vamos ao próximo slide. Aqui nós temos as zonas temperadas. Vamos falar sobre as zonas temperadas. Professor, por que o senhor colocou essa imagem? Porque é uma imagem relacionada ao outono, aquela estação do ano em que as folhas caem. Como eu falei para vocês, lá na zona tropical, nas zonas tropicais, não existem as 4 estações bem definidas. Já nas zonas temperadas, nós temos essas 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Os invernos existem a possibilidade de precipitações de neve, mas nem todos os lugares isso acontece, tá bom? O mais importante é saber que na zona temperada a luz do sol incide de maneira variada, ela não é direta, não é constante durante o ano inteiro e por isso nós temos essa variação na temperatura. Nós temos as 4 estações do ano bem definidas. Vamos ao próximo para finalizar a nossa zona glacial ou zona polar, que, como a gente pode observar aqui na imagem, frio durante o ano inteiro, temperaturas que podem chegar até 20, 30 graus negativos. Professor, essa paisagem se modifica? Modifica bem lentamente, a vegetação é praticamente nula e a vegetação que existe é extremamente adaptada a temperaturas muito baixas, tá bom? São regiões pouco habitadas pelo homem devido a essa questão da dificuldade climática. Mas na Antártida, por exemplo, nós temos algumas estações de estudo e lá no Polo Ártico também. Vamos ao nosso próximo slide. Crianças, a partir de agora nós vamos começar a trabalhar os fusos horários para a gente finalizar a aula de hoje. Vamos entender para que foram criados e como funcionam os fusos horários. Os fusos horários existem em razão da forma esférica da Terra e pelo movimento de rotação que a mesma realiza, além, é claro, do interesse do homem. Para a elaboração dos fusos horários, os 360 graus do movimento de rotação foram divididos pelas 24 horas gastas para a execução completa do mesmo. Esse cálculo resultou 15 graus, que corresponde a 1 hora. Ou seja, crianças, para que a gente consiga calcular o horário com exatidão, compensando o movimento de rotação da Terra, foram necessários serem criados os fusos horários. Vamos já entender, quando eu tiver a imagem do nosso mapa aqui, como é que funciona. Mas para cada deslocamento de 15 graus que você faz a leste ou 15 graus a oeste, nós vamos acrescentar ou retirar 1 hora do nosso cálculo do horário, do nosso relógio, tá bom? Vamos ao próximo slide. Olha só, aqui nós podemos observar os fusos horários do nosso país. Lembrem quando vocês estão assistindo uma programação na televisão e ele fala: olha, estamos aqui às 8 horas, horário de Brasília. Aqui no nosso mapa, eu vou marcar aqui para que fique bem claro, mas a nossa divisão de fuso horário é essa daqui. Dividiu o nosso país praticamente ao meio e temos alguns estados que ficam em outro fuso horário. Ou seja, aqui no Amazonas, enquanto nós estamos a -4 em relação ao meridiano de Greenwich, lá em Brasília está a -3 em relação ao meridiano de Greenwich. Ou seja, aqui em Brasília são 8 horas da noite e aqui em Manaus são 7 horas da noite. Por quê? Para cada 15 graus que nós nos movimentamos a oeste, é retirada 1 hora do nosso horário, do nosso fuso horário. E a cada 15 graus que nós vamos para leste,
nós temos 1 hora acrescentada ao nosso fuso horário. Então, sempre que falarem 8 horas no horário de Brasília, nós estaremos 7 horas, sempre calcular com 1 hora a menos. Provavelmente vocês já tenham se deparado com essa situação e já estejam habituados. Por que que isso acontece? Isso acontece porque é necessário compensar o movimento de rotação da Terra. Esse movimento que dura 24 horas, a luz do Sol vai incidir de maneiras diferentes em determinados locais de acordo com o horário. Para que a gente consiga fazer um cálculo perfeito em relação ao nosso horário, nós temos essa divisão em 15 graus, 24 horas divididas pelos nossos meridianos, nós temos 15 graus para cada fuso horário. Lembrando sempre que o ponto de partida, o ponto de referência dos nossos fusos horários é o meridiano de Greenwich, ok? Crianças, se restarem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente, tá bom? Através dos canais do WhatsApp. Vocês podem tirar as dúvidas durante as lives de correção, ok? E para casa nós teremos exercício para que vocês exercitem, fixem bem esse conteúdo, os exercícios do nosso livro Viver Valores, páginas 57, 58, 59, 60 e 61. Exercícios das páginas 57 até a 61. Na correção, nós iremos revisitar esse conteúdo e sanar as eventuais dúvidas que possam surgir, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Se necessitarem, assistam o vídeo novamente, entrem em contato com a gente. Estamos aguardando e até a próxima aula.